Como é o negócio? Sim, sobre o meu papai? Sim. Então vamos lá. Meu papai, ele se chama Gabimar Cavalcante Albuquerque. Ele era tecladista, ou seja, ele tocava um instrumento como esse aqui. E ele, quando ele nasceu como qualquer um de vocês nasceram. Mas ele tinha uma doença chamada glaucoma, que fazia com que as pessoas ficassem cegas. A pessoa nascia com essa doença, depois ela ia ficando pior. E como na época não tinha remédio para tratar essa doença, então a pessoa acabava ficando cega, parava de enxergar. É como se ficasse de olhos fechados o tempo todo, mesmo estando de olhos abertos. Aí, quando ele ficou cego, o ouvido dele, a sua audição, ficou muito poderosa. E foi uma forma de Papai do Céu compensar o fato de que ele não tinha mais a visão. Aí, ele foi para a escola. Aí você vai dizer, e o que ele foi fazer na escola se ele era cego, não é? O que ele fazia na escola? O que é que vocês acham que ele fazia na escola? Ele escrevia. Como é que ele lia? Não. Como ele escrevia. Será que ele usava lápis e papel? Não, eu acho que não. Por que não? Porque ele não sabia as coisas. Ele não conseguia ler, ele não sabia. Não, ele conseguia ler sim. Porque meu avô, ele é cego e ele consegue ler. Peraí, Luiz, repete. Meu avô, ele é cego, mas ele consegue ler. E como é que ele consegue enxergar? Será que ele tem um superpoder? Como é que ele lê? Ele lê pelas bolinhazinhas que significam algumas letras. Umas bolinhas, tipo uma bolinha de ping-pong, bolinha de futebol, como é? Nos remédios tem algumas bolinhas para se alguma pessoa for cego, identificar. Peraí. Então são as bolinhas pequenininhas assim, é? Eu acho que eu tô começando a entender agora. Quer dizer que seu avô, ele é cego, e como ele é cego, ele usa essas bolinhas, e ele faz o quê? Ele fica olhando para as bolinhas? Não. Ele faz o quê? Ele bota o dedo nas bolinhas e identifica. Gente, olha, preste atenção. Peraí, Sofia. O vovô de Luiz, assim como o meu papai, e assim como muitos e muitos cegos no mundo, como eles não têm a visão, se você mostrar um papel para eles, eles não vão entender nada. Por quê? Porque eles não conseguem ver o que está escrito. Mas eles têm outros sentidos. Eles não têm a visão, mas têm outros sentidos. E um dos sentidos que ele tem, que nos cegos é muito poderoso, é o tato. Então, ele passa o dedo e ele consegue perceber essas bolinhas que estão escritas nos remédios. Então eles conseguem enxergar através dos dedos, conseguem ler através dos dedos. Olha, meu papai, ele recebia todo mês, na época que não tinha internet, meu pai sempre gostou de ler, e meu pai recebia de vez em quando uma revista que chegava pelo correio. E como ele ia pegar? Chegava no correio lá de casa. Ui, meu Deus. Eu sei como é. Chegava uma revista. Aí você vai dizer, essa revista tinha foto? Não. Essa revista tinha desenho? Não. Era cheio dessas bolinhas no papel, que quando ele passava o dedo assim, ele conseguia perceber as bolinhas. Por exemplo, uma bolinha só. Pois é. Exatamente. O que é que tem no elevador? Repete. Tem umas bolinhas que quando os cegos vão, eles botam o dedo e sabem ler qual é o número. Aí eles sabem qual é o andar, né? Então, aí, olha que interessante. Sabe como é que se chama essas bolinhas? O nome que se dá a essas bolinhas? Luiz, você sabe, Luiz? Eu não acredito que você não sabe. Não. Eu não acredito que você não sabe. Luiz, diga seu nome, Luiz. Luiz. De quê? Leal. De quê? Oliveira. De quê? Só isso. Gente,
Mas você tem um irmãozinho que foi meu aluno. Como era o nome dele? Diz. Luiz. Luiz o quê? Braille. Opa! Luiz o quê? Braille. Luiz o quê? Braille. Pois eu quero dizer que o nome daquelas bolinhas se chama Braille. Olha que chique! Mas não é por causa do irmão de Luiz, não, viu? O irmão de Luiz recebeu esse nome, eu acho que foi uma homenagem ao aquele que inventou o sistema para os cegos lerem. Ó, antes... Como é? Foi ao meu pai, porque meu pai também tem o mesmo nome dele. Ah, Braille também? Ah, olha que chique. A mãe, o pai, o irmão, os dois irmãos e os dois... Não, Ixi, isso tudinho. Ó, presta atenção. Ó, presta atenção. Então, escuta. Ó, os cegos, eles vão para a escola, mas eles não usam o papel e o lápis como vocês aprendem. Mas eles aprendem a ler e a escrever do mesmo jeito. Só que eles usam um sistema, um alfabeto composto dessas bolinhas que faz com que eles possam ler e escrever. Faz com que eles possam ler e escrever. Ok? E esse sistema se chama Sistema Braille. E meu pai, ele aprendeu o Sistema Braille. Fala, Sofia. Sofia. Como eles mexiam no computador? Ah! Peraí, Cecília. Deixa eu responder. Ah, no rádio é muito fácil. No rádio é só apertar o botão, ligar e ficar girando de um lado para o outro. Mas como é que ele sabia? Que ele sabia o quê? Onde estava? Ô, gente, pelo som. Sim, mas quando estava desligado. Ah, quando estava desligado, ele ia lá e sabia que, por exemplo, que tinha um rádio em cima. Ele ia lá, ó. Ele ligava. O computador também. Pronto, no computador. Só um instantinho, Cecília. Ó, quando o computador apareceu, lógico que os cegos não conseguiam usar. Porque o computador, ele precisa de quê? Precisa da visão para você enxergar onde está o mouse, onde está o cursor do teclado para você escrever e tudo mais, né? Mas pessoas muito inteligentes da Universidade do Rio de Janeiro, chamado UFRJ, inventaram um sistema que fez com que o computador falasse. Não era o Google. Antes do Google. É mais antigo do que o Google. Antes do Google. Só um instantinho, Cecília. Baixa a mão que eu vou ter ouvido daqui a pouco. Cecília. Não, mas antes do iPhone aparecer. Não, só que acho que é OLX, sei lá, não sei o que. Nada muito antes. Esse sistema se chama DOSVox. DOSVox. Tipo assim. E o que é que o DOSVox fazia? O DOSVox fazia o computador falar. Então, um cego podia usar o computador. Por quê? Porque não precisava do monitor. Aliás, um computador para um cego não precisa nem dessa tela que a gente está vendo aqui. Nem precisa disso. Por quê? Peraí. Por que não precisa? Porque o cego, ele usa a audição. Então, por exemplo, quando você coloca lá, quando você recebe uma mensagem no WhatsApp, no celular, faz o barulhinho e você toca lá e você lê, né? Num celular de um cego, sim. No celular de um cego, inclusive meu pai usava um celular desse. Quando aparecia a mensagem, tocava a musiquinha e quando ele tocava lá, a mensagem era lida. Então ele conseguia responder do mesmo jeito que vocês respondem. Sim, claro. Dá um exemplo. Então, por exemplo, eu mandei uma mensagem, eu sou cego, né? Por exemplo. Aí Cecília mandou uma mensagem para mim. Aí ela escreve OI, certo? OI. Aí quando chega a mensagem, oi. Aí eu vou responder para Cecília e vou escrever. Olá. Oi, Cecília, tudo bem? Escrevi. Aí, pluf, toquei. Gente, no teclado. Igual a gente. Ô tio. Ah, no celular. Tem uns celulares para cegos
que tem um teclado mesmo, tem um teclado com os botõezinhos, aí dá para ele escrever. Hã? Feita essas bolinhas. Ah, não, ali é o reglete. Ah, pronto, o cego está usando ali, mas ali é outro tipo, é uma outra coisa, aquele azul ali. Ali é uma pessoa que tem dificuldade de usar os dedos, aí ele usa esse negocinho azul para poder apertar nas teclas. Mas eles não têm dedos? Não, os cegos têm, mas tem algumas pessoas que são deficientes assim das mãos, eles não conseguem usar as mãos. Tipo assim, a mão é dura, né? Mas são duas coisas diferentes, Esther. O meu papai, ele usava os dedos normais. Aliás, ele não tocava teclado? Sim. Então, ele tocava teclado e muito bem, por sinal. Não, com os dedos. Não, meu pai tocava com o pé também. Tem um teclado, tem um instrumento musical chamado órgão, que o órgão você toca com os dedos e toca com os pés também. E meu pai tocava esse instrumento, então meu pai tocava com os pés. Não, esse eu não tenho. Cecília, peraí, Sofia. Cecília. Como você falou que o cego pegava aquelas bolinhas e aquele negócio que a pessoa fica furando, Sim. o cego tentar ler, eu acho. Justamente, então, como eu estava falando agora há pouco, ele usa isso aqui que chama-se punção, que é o amarelinho, e usa essa régua cheia de furos quadrados chamada reglete. Com isso, ele vai marcando o papel, ó. Puf, 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 fazendo as bolinhas, e quando ele gira o papel ao contrário, ele consegue perceber as bolinhas com o dedo. É assim que o cego aprende, que o cego escreve, e ele pode se corresponder, mandar carta, ler jornal e tudo mais. As mulheres cegas, como elas fazem? Como assim? Do mesmo jeito, né? Não, eu vi. O seu pai cego já se apresentou uma vez em algum teatro? Já, muitas vezes. Então ele era muitas vezes. Meu pai era muito famoso. Aparecia na TV. Sim, aparecia. Não tanto, mas ele era bem famoso. Do pandeiro lá na TV lá da minha casa. Diga, Rodrigo. Como eles vestiam a roupa? Como meu pai vestia a roupa? Gente, do jeito que a gente